Meus irmãos, a porção do Evangelho que separei para compartilhar com vocês hoje é esta que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versículos 46 a 50. E é assim que se lê: Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As pessoas que leem estas palavras do Evangelho podem achar que Jesus estava sendo descortês com a sua mãe e seus irmãos, uma vez que aparentemente eles pedem uma audiência com Jesus e ele se nega a dar esta audiência. Melhor seria, para compreendermos o comportamento de Jesus, tentarmos imaginar, à luz do contexto de todo o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, quais são as motivações que levam Maria e os irmãos de Jesus a procurá-lo durante uma fala, durante o tempo em que ele ministrava e pregava, e as razões, portanto, que levaram Jesus a se recusar a atendê-los e dizer o que disse, que os seus ouvintes eram, na verdade, a sua mãe e seus irmãos. Para compreender isso, teríamos que voltar ao início do capítulo 12, quando efetivamente encontramos Jesus hostilizado por um grupo importante de religiosos de seu tempo, que eram os fariseus. Jesus havia dito que o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, é Senhor do sábado. E por causa de afirmações como esta, diz o versículo de número 14: Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Ora, o grupo religioso mais popular dos dias de Jesus, a seita judaica que tinha maior influência nos dias de Jesus, era justamente a seita dos fariseus. É verdade que os saduceus ocupavam os postos mais importantes do templo. Os sacerdotes estavam comumente ligados aos saduceus. E havia ainda os herodianos, que eram religiosos do palácio. Mas entre o povo, entre a grande população de Israel, a seita dos fariseus era a mais influente e também era aquela que inspirava mais efetivamente a piedade popular, porque eles tinham uma santidade ostensiva. E então eles estavam planejando matar Jesus. Jesus sabia disso, compreendia os efeitos do seu ensino, quando ele dizia: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. A releitura que Jesus propõe dos ensinos da tradição judaica, não apenas dos ditos dos rabinos ou do Talmud, mas o próprio ensino feito na lei de Moisés, sendo reinterpretada por Jesus, era uma afronta àqueles indivíduos ligados aos fariseus e também aos principais escribas e sacerdotes. Então, o que levou Maria, a nossa irmã querida, procurar a Jesus naquele dia? Ela tinha medo dos fariseus, ela tinha receio de que Jesus entrasse
numa rota kamikaze. Ela sabia quais os custos existenciais e até as ameaças físicas e pessoais a que Jesus se submetia, dizendo o que estava dizendo. E há uma vontade natural no coração de Maria, que eu veria tão facilmente em Arlinda, minha irmã, que é a vontade de preservar a vida de seu filho. Eu imagino que o conteúdo do diálogo entre Maria e Jesus, entre os irmãos de Jesus e ele, seria mais ou menos o seguinte: David, você está entendendo o que você está dizendo e quais as consequências de falar assim, de colocar-se acima da tradição dos anciãos, e eles interpretam que você se coloca inclusive acima de Moisés? Como assim você é senhor do sábado? O sábado é elemento essencial da espiritualidade e da piedade judaica. Foi estabelecido pelo Senhor no decálogo, a essência da lei. E você diz que é senhor do sábado, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Tudo isso é perigoso demais, meu filho. E Jesus, mesmo sem vê-los, mas ao saber que eles estavam ali para procurá-lo, já entendeu, já discerniu o doce e cuidadoso coração de Maria e as boas intenções de seus irmãos. E por que ele não os recebe? E o que é que nós podemos aprender com uma passagem como esta? Em primeiro lugar, é preciso que entendamos que Jesus não esperava que as pessoas concordassem com ele. O que Jesus esperava é que as pessoas crescem nele. Jesus não estava à procura da ratificação, da corroboração humana de seus ensinos. Jesus estava anunciando o evangelho de Deus e dizendo a todos que mudassem o pensamento. Gessione, essa expressão que nos é tão cara e presente no ensino de Jesus e que ele herda de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, mudem o coração, mudem a mente, mudem o pensamento, façam um upgrade de suas existências, porque novas categorias, novos valores, uma nova dimensão chegou, e cumprindo a profecia de João Batista, que batizava com água para a remissão dos pecados, Jesus havia chegado batizando com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a dimensão, a primeira dimensão. E será que nós também não deveríamos seguir a Jesus no sentido de não buscar a concordância dos circunstantes, mesmo os mais caros circunstantes, como era no caso de Jesus, Maria e seus irmãos, mas seguir com fidelidade à vocação que recebemos do Pai? Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, não se segue o caminho de Deus pautado pela cogitatio homo, pelo pensamento dos homens. Vocês lembra, Marcelo, que quando Jesus entra naquele diálogo desgastante com Pedro, ele diz: afasta-te de mim, Pedro, porque tu não cogitas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Essa cogitatio humana, esse pensar humano, as categorias humanas do pensar, muitas vezes estão na contramão do projeto de Deus. O cuidado de Maria, Norberta, é absolutamente compreensível. Talvez você fosse Maria, Norberta, procurando seu filho e dizendo: meu filho, isso é muito perigoso. O que é isso que você está fazendo? Nem os zelotes confrontam as autoridades do modo como você está fazendo. E tentasse evitar que ele seguisse aquele caminho. Mas Jesus diria que a vontade de Deus não pode ser pautada pela cogitatio, pelas categorias do pensar humano. Em terceiro lugar, Jesus era o titular de sua própria vida, não sua mãe e seus irmãos. Muitas vezes essa vai ser uma questão a ser tratada, viu, Ivaldo? Nós estamos vivendo a nossa vida, ou estamos vivendo a vida que a nossa mãe gostaria que vivêssemos, que os nossos irmãos gostariam que vivêssemos?
O titular da vida de Jesus era Jesus. Ele sabia dos perigos e ele assumia os riscos. Esse era o rumo da cruz. Essa já era a sua via crucis, o seu caminho da cruz. E não dá para tentar agradar a todo mundo, porque nós somos os titulares de nossa vida. É possível, Osiel, que o maior arrependimento que tenhamos ao final de nossa jornada foi ter vivido menos a nossa própria vida e ter dedicado tempo e energia demais para inutilmente atender às expectativas de outras pessoas que, olhando para nós, determinam, ditam como devemos viver, o que devemos abraçar, o que devemos largar, o que devemos buscar. Jesus era o titular de sua própria vida, não Maria nem seus irmãos. Em quarto lugar, ele mudou o foco em relação para quem viveria. No momento em que ele disse, isso para mim é tremendo, Marlene, no momento em que ele disse, olhem, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E voltando-se para os discípulos que estavam ali reunidos, e diga-se de passagem, Ieda, discípulos meia boca, viu? Discípulos meia boca. Nenhum daqueles discípulos era grande coisa. Os apóstolos não eram grande coisa, que dirá os demais? Mas Jesus, voltando-se para eles, disse, eis a minha mãe, eis os meus irmãos, porque a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele havia mudado o foco da vida, voltada para a sua própria família, voltada para si mesmo, e passou o foco para aqueles que Deus havia atraído a ele e para quem ele falava e que de algum modo confessavam a fé naquilo que ele proclamava. Em último lugar, o amor é necessariamente manifesto na forma de obedecer a Deus e em detrimento das expectativas dos homens. E disse Jesus em outra passagem, mas trazendo a mesma realidade, quem não amar a mim mais do que a mãe, o pai e os irmãos, não é digno de mim. E eu gostaria de concluir essa reflexão fazendo e contando para vocês um testemunho de minha própria vida, de minha própria caminhada. Eu entrei na Escola Técnica Federal de Pernambuco aos 13 anos e até ali eu tinha levado uma vida na igreja e liderando atividades da Igreja Presbiteriana da Madalena, igreja em que eu cresci, sob o pastorado Arlinda, do reverendo Jesse Martins Ferreira. E do batismo, criança, até os 13 anos eu estive ali. Quando eu entrei na escola técnica, um ano depois eu me afastei de tudo que tinha a ver com igreja. Nós estávamos vivendo o final do período do movimento hippie, e eu me tornei meio que um hippie temporão aos 14 anos, deixei o cabelo crescer, um projeto de barba que se fazia por ali foi se expandindo, e assim foram os 2 anos que eu estive na escola técnica, os 14 e os 15 anos, e eu assumi uma liderança entre os estudantes e o movimento estudantil que estava ali. Quando eu estava no último ano da escola técnica, eu tinha então ali 17 anos, 16 anos e pouco, eu encontrei um colega meu lá da igreja, Petrônio Omar Quirino Tavares Filho, que era um líder comigo tanto das crianças quanto dos adolescentes lá na Madalena, e ele me encontrou, me chamou para ir para um intervalo bíblico que ele havia fundado com o professor Severino lá na escola técnica. E eu disse, vou, no meu coração eu disse que eu não vou, porque esse negócio de crente eu já conhecia demais, era tudo feio, tudo careta, tudo sem graça, e eu era um dos líderes da mocidade, da juventude, da rebeldia, andava sempre com aquele chinelo de couro, com sola de pneu, lembra de pneu, aquela bolsa, aquela mochila do exército, a calça jeans, viu, David? Era rasgada, mas não comprada rasgada, era rasgada no couro, de tanto usar, e a gente nem estava aí se ela rasgava ou não.
E eu era um dos líderes daquele pessoal, líder dos movimentos estudantis, e eu não queria saber nada daquilo. Um dia eu encontrei com o Petrone, ele me chamou várias vezes, mas um dia ele me encontrou no corredor e disse: eu tô indo para lá agora. Ele carregava o violão debaixo do braço e eu não tive como sair e fui com ele. E ele, lembrando que eu era pregador quando era criança, chegou lá, havia um grupo de 4 pessoas reunidas e ele disse: olha, esse aqui é meu amigo Martorelli e é ele que vai pregar hoje. Eu olhei aquilo e achei estranho, mas não era de abrir, meu amigo, não era de abrir. E fiz o meu primeiro sermão, Gessione, cujo conteúdo foi mais ou menos o seguinte: alguém disse em algum lugar algo mais ou menos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que acreditar nele não se lasque, mas tenha a vida eterna. E comentei rapidamente sobre isso. Quando acabou, era uma reunião muito breve, que durava 10, 15 minutos. Toda a reunião, Petrônio cantava um louvor. No final, Petrônio disse: agora está resolvido, está tudo certo. Você é o pregador, eu sou o ministro de louvor. Semana que vem é com você. Do que é isso? Já imaginando que não iria. E aí, quando eu desci, já tinha um rebuliço ali na escola. E o pessoal dizendo: o doido está pregando. O doido está pregando. Na semana seguinte eu fui pregar de novo, já tinha arrumado um texto e algumas ideias, e era muito engraçado, Josafá. O pessoal abria a porta para ver assim, dava uma risada e fechava a porta. Porque era o doido pregando, agora virou crente. Porque eu habitava as noites de Itamaracá, que começavam na sexta-feira e terminavam no domingo, e como eu não sabia cantar, eu ia para aquele meio das fogueiras e começava a recitar poemas, os poemas de Vinícius, os poemas de Drummond, as canções de Chico, de Caetano e de Gil, que eu sabia de cor, mas não conseguia cantar nem tocar. E como é que eu ia encantar as meninas? Eu tinha que declamar. Então eu era o declamador das madrugadas ali, e todo mundo me conhecia, e de repente virei o pregador. Acabou a escola técnica, eu fui para a faculdade, fui fazer engenharia, porque eu tinha feito eletrotécnica no curso da escola técnica, fui fazer engenharia logo em seguida. Primeiro ano de engenharia, já me liguei à Aliança Bíblica Universitária, era inclusive o reverendo Robson Cavalcante o líder, e liderança na universidade e tal, primeiro, segundo ano. No segundo ano, Marcelo, eu assistia menos aula do que aconselhava. Eu estava assistindo uma aula de cálculo 2 e batia alguém na porta dizendo: eu preciso falar contigo. E lá ia eu para algum aconselhamento, para alguma conversa. No final das contas, eu desisti do curso de engenharia e no ano de 1987 entrei no Seminário Presbiteriano do Norte. Fui fazer o curso de teologia, porque tinha clareza no meu coração de minha vocação para ser pregador do Evangelho. Esses anos todos foram de grandes bênçãos de Deus e manifestação de sua misericórdia. Minha mãe achou horrível a ideia de eu ser seminarista. Arlinda vai entender bem, porque ela detestou que eu largasse a engenharia para ir para o seminário. Minha mãe era filha de um presbítero, e o diretor do seminário durante mais de uma década foi o reverendo Otton Guarnaz Dourado. O reverendo Otton era o diretor do seminário, e quando faltava dinheiro, porque o seminário era mantido por ofertas que vinham dos Estados Unidos, Otton distribuía os seminaristas na casa dos presbíteros, amigos dele. E botava 2 de um canto, 2 no outro canto, e minha mãe viu muitas vezes, ela era criança, e viu muitas vezes chegarem os seminaristas lá na casa dela, na casa de meu avô, para filar uma boia, porque não tinha comida no seminário, então mandavam para lá até que a grana fosse liberada, chegasse e eles pudessem restabelecer a ordem no seminário. Então minha mãe botou na cabeça que ser seminarista é viver meio assim na casa de cada um e tal, e pediu muito para que eu não abandonasse a faculdade e que eu poderia ser um bom servo de Deus sem largar tudo. Mas no meu coração só havia um desejo: estudar a Bíblia e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Fiz isso com afinco e com denodo por quase toda a minha vida, até o ano de 2018, quando eu achei que não valia a pena mais continuar.
2018 eu era pastor já há 11 anos de uma igreja que se dividiu de modo dramático por causa das eleições, e eu notei que boa parte da liderança da igreja tinha decidido apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro. Não era porque era uma candidatura de direita, mas porque era uma candidatura incompatível com tudo o que eu havia pregado nos últimos 11 anos. Eu cheguei à conclusão de que eu era um péssimo pregador e acabei decidindo fechar a igreja. Não apenas fechei a igreja, desisti de tudo, doei toda a minha biblioteca de teologia e disse: você é advogado, vou tocar a minha vida, não quero mais saber de pregar. E foi assim que se seguiu todo o ano de 2019 até que no início de 2020 o chamado bateu no meu coração mais uma vez, para voltar às velhas fileiras das igrejas, para anunciar o amor de Deus aos homens. Foi assim que eu cheguei à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, onde, pela misericórdia do Senhor, eu tenho dito às pessoas, e aqui no grupo de irmãos francisclarianos, tenho encontrado minhas mães e meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.